Charlton Heston foi uma das maiores lendas de Hollywood. Um ícone do cinema que marcou gerações com interpretações épicas e um legado que jamais será apagado. Mas por trás da grandiosidade, sua história esconde momentos trágicos, polêmicos e um final sombrio que poucos conhecem. Sua morte, envolta em sofrimento e deterioração lenta devido a uma doença cruel, foi um golpe devastador para o mundo do entretenimento. Mas o que poucos sabem é que sua esposa, Lydia Clark, que esteve ao seu lado por mais de 6 décadas, também teve um destino igualmente triste e impactante. Um casal que parecia inabalável, que sobreviveu aos altos e baixos de Hollywood, mas que nos últimos anos enfrentou um verdadeiro pesadelo que os levou ao esquecimento. Mas será que a tragédia de Charlton Heston foi apenas consequência natural da velhice ou existia algo a mais? Suas polêmicas e posicionamentos políticos fizeram dele um alvo, e muitos se perguntam se sua reclusão e seu fim melancólico foram apenas coincidência ou resultado de anos de controvérsias e inimizades poderosas. O astro que marchou com Martin Luther King Jr. e depois se tornou símbolo da defesa ferrenha das armas nos Estados Unidos, viu sua imagem se transformar de herói em vilão para parte da mídia e da indústria do entretenimento. E sua esposa, fiel e devotada até o último momento, viu tudo isso de perto, carregando sozinha o peso dessa história até o seu próprio fim. Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes obscuros dos últimos anos de Charlton Heston e Lydia Clark. Vamos falar sobre as últimas aparições públicas do ator, suas declarações polêmicas, as críticas que sofreu, o isolamento que enfrentou e a terrível doença que o destruiu pouco a pouco, enquanto sua esposa lutava desesperadamente para mantê-lo digno até o fim. Você vai entender por que essa história é muito mais sombria do que parece e como um dos casais mais sólidos de Hollywood viveu seus últimos dias longe dos holofotes, esquecidos e cercados por mistério. Antes de continuarmos, já aproveita e se inscreve no canal para não perder vídeos como esse, porque o YouTube só entrega os melhores conteúdos para quem interage e mostra que gosta desse tipo de vídeo. Deixa o gostei para fortalecer e ajudar a espalhar essa história para mais pessoas. E se você puder apoiar ainda mais, deixe um super thanks e contribua para que possamos continuar trazendo conteúdos cada vez mais aprofundados. Mas se não puder, sem problemas. Comenta aqui embaixo o que mais te chocou até agora, porque sua participação também ajuda muito. E fique até o final, porque a última revelação que vamos trazer sobre a morte de Charlton Heston e Lydia Clark vai te deixar sem palavras. Charlton Heston nasceu como John Charles Carter em 4 de outubro de 1923, na cidade de Evanston, Illinois, nos Estados Unidos. Sua infância foi marcada por mudanças significativas que moldariam seu caráter e determinariam o homem que ele se tornaria. Filho de Lila Carter e Russell Whitford Carter, ele cresceu em um ambiente relativamente modesto. Seu pai era um moinhoeiro e a família levava uma vida simples, sem grandes luxos, mas também sem grandes dificuldades. No entanto, a estabilidade que ele conhecia em seus primeiros anos logo foi abalada pelo divórcio de seus pais. O casamento de Lila e Russell chegou ao fim quando John ainda era criança, e essa separação teve um impacto profundo sobre ele. Após a separação, sua mãe casou-se novamente com Chester Heston, um homem que assumiu o papel de padrasto, e que mais tarde daria ao jovem John Charles o sobrenome que o tornaria mundialmente famoso. Com o novo casamento, a família mudou-se para St. Helens, uma pequena cidade localizada no estado de Michigan. Essa mudança para uma área rural representou uma transformação na vida do jovem Heston. Diferente da agitação da cidade, St. Helens era um local tranquilo, cercado por florestas e lagos, onde ele passou grande parte do tempo explorando a natureza e desenvolvendo um amor profundo pelo mundo ao seu redor. Essa fase de sua infância foi repleta de momentos solitários, mas também de um senso de aventura que despertou sua imaginação e sua capacidade de criar histórias, características que mais tarde seriam fundamentais para sua carreira como ator. Heston encontrou na leitura e na arte uma forma de se expressar e de escapar da solidão que, em certos momentos, sentia. Ele sempre foi uma criança introspectiva, mas extremamente curiosa.
O contato com os livros o transportava para mundos diferentes e o ajudava a desenvolver um vocabulário rico e uma postura refinada, algo que se tornaria uma de suas marcas registradas no futuro. Seu amor pelas histórias e pelo teatro começou nessa época, quando começou a participar das peças escolares. Foi ali, nos pequenos palcos da escola, que ele sentiu pela primeira vez a emoção de interpretar um personagem e de ser outra pessoa, ainda que por alguns momentos. A relação com seu padrasto Chester Heston era boa, ainda que não fosse marcada por uma conexão profundamente emocional. Chester era um homem trabalhador e disciplinado, e Heston aprendeu com ele o valor da dedicação e da responsabilidade. No entanto, sua verdadeira fonte de inspiração sempre foi sua mãe, Leila, que o incentivava a perseguir seus sonhos e acreditava em seu talento desde muito cedo. Ela via no filho uma chama criativa que precisava ser alimentada e, por isso, nunca hesitou em apoiá-lo quando ele demonstrava interesse pelo teatro. À medida que crescia, Heston começou a perceber que sua verdadeira paixão estava na atuação. Quando a família se mudou novamente, dessa vez para Wilmette, Illinois, ele teve a oportunidade de estudar na New Trier High School, onde realmente começou a desenvolver suas habilidades dramáticas. Foi nessa escola que teve acesso a um teatro mais estruturado e começou a se destacar em produções teatrais. Seus professores logo perceberam que aquele jovem possuía algo especial. Não apenas uma boa presença de palco, mas também uma capacidade natural de transmitir emoções e de capturar a atenção do público. Ele se entregava completamente aos personagens que interpretava e mergulhava nos roteiros com uma seriedade incomum para alguém de sua idade. Seu talento o levou a conseguir uma bolsa de estudos para a prestigiada Northwestern University, onde começou a estudar teatro e artes dramáticas. A transição para a universidade representou um passo crucial em sua jornada, pois ele estava cada vez mais certo de que seu futuro estava nos palcos e nas telas. Durante seus anos na Northwestern, teve contato com grandes nomes do teatro e aprendeu a técnica necessária para transformar sua paixão em uma carreira real. Foi nessa fase que ele conheceu Lydia Clark, a jovem que mais tarde se tornaria sua esposa e grande companheira de vida. O relacionamento com Lydia foi instantâneo e intenso, pois ambos compartilhavam o amor pela arte e pelo teatro. Eles se tornaram inseparáveis e, pouco tempo depois, casaram-se, dando início a uma história de amor que duraria mais de 6 décadas. Apesar de seu foco nos estudos, o mundo estava passando por grandes transformações, e a Segunda Guerra Mundial logo se tornou uma realidade impossível de ignorar. Como muitos jovens de sua geração, Heston sentiu o chamado do dever e decidiu servir ao seu país. Ele se alistou na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos e atuou como operador de rádio e artilheiro em missões no Alasca. Embora sua participação na guerra não tenha sido marcada por combates diretos no campo de batalha, o período militar teve um impacto significativo sobre ele. A disciplina, a responsabilidade e a seriedade com que levou seu serviço militar moldaram sua personalidade e o tornaram ainda mais determinado a alcançar seus objetivos. Charlton Heston conheceu Lydia Clark nos tempos de faculdade, quando ambos estudavam na Northwestern University. Desde o primeiro encontro, houve algo especial entre eles. Lydia era uma jovem encantadora, talentosa e extremamente inteligente, com um espírito independente que cativou Heston imediatamente. Ele, por sua vez, já demonstrava aquele porte imponente e uma presença marcante, mesmo sem ainda ser a grande estrela que se tornaria. O relacionamento dos dois começou de maneira natural, quase como se estivesse destinado a acontecer. Não demorou muito para que percebessem que tinham encontrado algo raro e verdadeiro, algo que valeria a pena preservar para sempre. Quando se casaram, em 17 de março de 1944, o mundo estava em plena Segunda Guerra Mundial e Heston estava prestes a se alistar no exército. Esse início de casamento foi desafiador, pois tiveram que se separar por um tempo enquanto ele servia como operador de rádio e artilheiro na Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Lydia ficou nos Estados Unidos, esperando por ele e tentando construir sua própria carreira artística. Durante esse período, as cartas que trocavam eram a única forma de manter a conexão viva.
e cada palavra escrita carregava a intensidade de um amor que se fortalecia apesar da distância. Heston sempre falava do quanto essas cartas foram essenciais para que ele enfrentasse os desafios da vida militar, pois era nelas que encontrava conforto e motivação. Quando a guerra terminou e Heston voltou para casa, o casal finalmente pôde começar sua vida juntos de maneira mais estável. Como todo casal jovem e apaixonado, enfrentaram dificuldades financeiras, pois estavam tentando construir carreiras na arte e o caminho para o sucesso era incerto. Nos primeiros anos de casamento, viveram em Nova York, onde Heston tentava encontrar oportunidades no teatro e na televisão, enquanto Lydia também se dedicava à atuação. Eles moravam em um pequeno apartamento e levavam uma vida simples, mas nunca se deixaram abalar pelas dificuldades. Heston chegou a trabalhar como modelo para sustentar os dois, enquanto Lydia o incentivava a continuar perseguindo seus sonhos. Ela acreditava no talento dele tanto quanto ele próprio, e essa confiança mútua foi fundamental para que enfrentassem juntos os desafios do início da carreira. O primeiro grande sucesso de Heston veio quando conseguiu um papel no teatro, e pouco depois, começou a chamar a atenção de Hollywood. Com o passar do tempo, os convites para o cinema começaram a aparecer, e logo ele se tornou uma das grandes promessas do cinema americano. Lydia, que sempre esteve ao seu lado, viu o marido ascender ao estrelato e fez questão de acompanhá-lo nessa jornada, mas sem abrir mão de sua própria identidade. Ela nunca quis ser apenas a esposa da estrela de cinema. Era uma mulher independente, com seus próprios interesses e paixões, e esse equilíbrio foi o que tornou o relacionamento deles tão sólido. Diferente de muitos casamentos em Hollywood, o de Heston e Lydia não foi marcado por escândalos ou separações temporárias. Eles formavam um casal de verdade, daqueles que passam pelos altos e baixos da vida sem nunca perder a essência do que os uniu no começo. Quando Heston começou a filmar grandes épicos como Os 10 Mandamentos e Ben-Hur, ficava meses longe de casa, em gravações no exterior, e essa distância poderia ter abalado o relacionamento deles. No entanto, Lydia sempre entendia a natureza da carreira do marido e sabia que aqueles sacrifícios eram necessários. O que realmente importava era que, independentemente da distância, eles sempre voltavam um para o outro. Com o tempo, Lydia começou a se dedicar à fotografia e ao trabalho por trás das câmeras. Ela viajou com Heston para diversos sets de filmagem ao redor do mundo, registrando os bastidores de suas produções e documentando sua vida em imagens que se tornaram preciosas para ele. Seu talento como fotógrafa era inegável, e Heston sempre elogiava sua sensibilidade para capturar momentos que passariam despercebidos aos olhos dos outros. A presença dela em sua vida era como um porto seguro, um lembrete constante de que, por trás das grandes produções e do brilho de Hollywood, havia um lar esperando por ele. Quando se tornaram pais, a dinâmica do casal mudou, mas o amor permaneceu inalterado. Eles tiveram 2 filhos, Fraser Clark Heston e Holly Ann Heston, e Heston sempre fez questão de ser um pai presente, apesar das exigências de sua carreira. Lydia, por sua vez, assumiu o papel de mãe com dedicação, garantindo que seus filhos tivessem uma criação estável e longe dos excessos de Hollywood. O casal sempre priorizou a família e manteve uma vida relativamente reservada, sem se deixar envolver pelas armadilhas da fama. Os anos passaram, e a parceria entre eles se tornou ainda mais forte. Lydia foi a grande apoiadora de Heston quando ele decidiu se envolver em causas políticas e sociais, mesmo quando suas posições se tornaram controversas. Ele sempre teve opiniões firmes e nunca hesitou em expressá-las, o que às vezes gerava críticas e controvérsias. Mas, independentemente do que acontecesse, Lydia estava lá, ao seu lado, pronta para apoiá-lo. Ela entendia que ele era um homem de convicções e respeitava isso, mesmo quando não concordava com todas as suas opiniões. Nos anos finais da vida de Heston, quando ele foi diagnosticado com Alzheimer, Lydia mais uma vez mostrou a força do amor que os unia. Em 2002, quando ele anunciou publicamente que estava enfrentando a doença, foi ela quem esteve ao seu lado, segurando sua mão e garantindo que ele nunca estivesse sozinho. À medida que a doença avançava e Heston começava a perder a memória e a conexão com a realidade, Lydia dedicou-se inteiramente a cuidar dele. Foi um período difícil, pois o homem que ela amava e conhecia tão bem estava desaparecendo diante de seus olhos. Mas ela nunca desistiu.
nunca o abandonou e nunca deixou de amá-lo. Sempre foi um homem de presença imponente, voz firme e uma postura quase heróica, tanto dentro quanto fora das telas. Por décadas, ele representou figuras lendárias do cinema, como Moisés, Ben-Hur e El Cid, sempre transmitindo força, coragem e determinação. No entanto, nem mesmo os grandes ícones escapam das dificuldades que a vida impõe. Nos últimos anos de sua existência, Heston enfrentou um de seus maiores desafios: o declínio de sua saúde e a progressão de uma doença cruel que lentamente o afastou do mundo e das pessoas que amava. Durante a maior parte de sua vida, Heston foi um homem ativo, disciplinado e apaixonado pela arte. Ele sempre se preocupou em manter a boa forma e a mente afiada. Gostava de ler, de participar de debates intelectuais e de se envolver em causas sociais e políticas. No entanto, com a chegada da velhice, algumas mudanças começaram a surgir, sutis no início, mas cada vez mais evidentes. Pequenos esquecimentos, dificuldade em lembrar nomes e datas importantes, episódios de confusão e um cansaço que antes não fazia parte de sua rotina começaram a se tornar frequentes. No começo, nem ele nem sua família deram muita atenção, pois acreditavam que tudo isso fazia parte do envelhecimento natural. Mas com o passar do tempo, os sinais começaram a se intensificar. Heston, que sempre teve uma memória extraordinária e uma habilidade impressionante para decorar falas e discursos, começou a ter dificuldades para lembrar até mesmo de suas próprias falas em entrevistas. Amigos próximos percebiam que ele repetia histórias que já havia contado minutos antes, sem se dar conta. Sua esposa, Lydia Clark, que o conhecia melhor do que ninguém, começou a notar que havia algo errado. Ela percebeu que aqueles esquecimentos não eram apenas lapsos ocasionais, mas algo mais sério. Com o tempo, as dificuldades cognitivas começaram a afetar sua capacidade de tomar decisões e de realizar tarefas simples que antes eram naturais para ele. Em 2002, após realizar uma série de exames e consultas médicas, veio o diagnóstico que mudou tudo. Charlton Heston estava apresentando sintomas compatíveis com a doença de Alzheimer. Foi um momento devastador para ele e para sua família. Heston sempre foi um homem de grande intelecto, alguém que valorizava a mente acima de tudo, e saber que estava enfrentando uma doença degenerativa do cérebro foi um golpe difícil de aceitar. Ele sabia o que isso significava e o que o aguardava nos próximos anos. Ainda assim, com a mesma dignidade e coragem com que enfrentou tantos desafios ao longo da vida, decidiu encarar a doença de frente. Pouco depois de receber o diagnóstico, Heston tomou uma decisão rara para uma figura pública. Resolveu compartilhar a notícia com o mundo. Em um emocionante pronunciamento, gravado em vídeo, ele anunciou que estava começando a trilhar um caminho difícil e incerto. Com a voz ainda forte, mas carregada de emoção, disse que sabia que sua capacidade de se comunicar com clareza um dia desapareceria, mas que queria aproveitar o momento para agradecer ao público por todo o carinho e apoio que sempre recebeu. Esse gesto foi visto como um ato de grandeza e transparência. Ele não queria que sua condição fosse um segredo ou que as pessoas criassem especulações. Ele preferia falar por si mesmo enquanto ainda podia. Nos anos seguintes, a doença avançou lentamente, mas de forma inexorável. Heston, que antes era um homem de energia vibrante, começou a se afastar cada vez mais dos holofotes. Ele reduziu suas aparições públicas e, eventualmente, se retirou completamente da vida social. Sua esposa, Lydia, tornou-se sua principal cuidadora, dedicando-se inteiramente ao bem-estar do marido. Ela sabia que o tempo era cruel com aqueles que sofrem de Alzheimer, mas estava determinada a garantir que ele fosse tratado com o máximo de dignidade e carinho. A casa dos Heston, em Beverly Hills, que sempre foi um lugar movimentado, repleto de amigos e eventos, tornou-se um espaço mais silencioso e introspectivo. Os filhos do casal, Fraser e Holly Ann, visitavam o pai frequentemente, tentando trazer um pouco de normalidade para os seus dias. Nos primeiros anos após o diagnóstico, Heston ainda conseguia reconhecer os familiares e relembrar algumas histórias, mas, com o tempo, sua memória começou a se fragmentar. Os momentos de lucidez se tornaram mais raros, e a conexão com o mundo ao seu redor foi se dissolvendo pouco a pouco. Para Lydia,
Ver o marido se afastar emocionalmente foi um dos desafios mais dolorosos de sua vida. Heston, que sempre foi tão articulado e expressivo, começou a ter dificuldade para formar frases completas. A comunicação se tornou cada vez mais difícil, e o homem que uma vez discursou com tanta eloquência passou a falar apenas em palavras soltas. Até que, eventualmente, o silêncio tomou conta. Mas mesmo quando as palavras já não estavam mais presentes, Lydia e os filhos continuavam ao seu lado, segurando suas mãos, falando com ele, tentando manter viva a conexão que sempre tiveram. Nos últimos anos de sua vida, Heston passou a precisar de cuidados constantes. Ele já não conseguia se locomover com autonomia e dependia completamente de sua família e de enfermeiros. A casa foi adaptada para que ele pudesse ter o máximo de conforto possível, e sua esposa fazia questão de estar presente em cada pequeno detalhe de sua rotina. Mesmo nos momentos mais difíceis, ela nunca se afastou, nunca reclamou do fardo, pois sabia que aquele homem, que um dia foi um gigante do cinema e um líder de opinião, ainda era o amor de sua vida. Aos poucos, sua presença no mundo foi se tornando cada vez mais distante. Ele já não reconhecia os amigos que vinham visitá-lo, não se lembrava de seus filmes e, eventualmente, até mesmo a lembrança de sua própria família começou a se apagar. No entanto, havia momentos em que um lampejo de reconhecimento surgia em seus olhos, e Lydia e seus filhos agarravam-se a esses pequenos momentos como tesouros preciosos. Em 5 de abril de 2008, Charlton Heston faleceu em sua casa, cercado por aqueles que mais o amavam. Sua partida foi tranquila, e Lydia estava ao seu lado, segurando sua mão até o último instante. Sua morte marcou o fim de uma era, mas também trouxe um alívio para sua família, que sabia que ele agora estava em paz, livre da doença que o aprisionara por tanto tempo, fora das telas. Ele era um homem de opiniões fortes e convicções inabaláveis. Ao longo de sua vida, se envolveu em diversas causas políticas e sociais, algumas das quais geraram grandes polêmicas e dividiram opiniões. Heston nunca teve medo de expressar suas crenças, mesmo quando isso significava ir contra a corrente dominante de Hollywood ou ser alvo de críticas. Seu ativismo passou por diferentes fases, refletindo as mudanças em sua visão de mundo ao longo dos anos, e muitas de suas declarações e posicionamentos continuam sendo debatidos até hoje. No início de sua carreira, Heston era conhecido por seu forte apoio ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Nos anos 1950 e 1960, enquanto muitos artistas evitavam se envolver em questões políticas para não comprometer suas carreiras, ele marchou ao lado de Martin Luther King Jr. e participou ativamente de protestos contra a segregação racial. Em 1963, esteve presente na famosa Marcha sobre Washington, onde King fez seu icônico discurso I Have a Dream. Para Heston, a igualdade racial não era apenas uma causa política, mas uma questão de princípios fundamentais. Ele acreditava que era responsabilidade de todos lutar contra a injustiça e garantir direitos iguais para todos os cidadãos americanos. Durante essa fase, Heston também se manifestou contra o preconceito dentro da própria indústria cinematográfica. Ele criticou a falta de oportunidades para atores negros e chegou a pressionar estúdios para que dessem mais espaço a minorias em produções de Hollywood. Sua postura progressista nesse período fez com que fosse admirado por muitos ativistas e intelectuais, que o viam como um exemplo de um artista que usava sua fama para promover mudanças sociais positivas. No entanto, ao longo das décadas, suas opiniões começaram a mudar e sua trajetória política tomou um rumo inesperado para muitos de seus antigos aliados. Nos anos 1980, Heston começou a se alinhar com posições mais conservadoras. Ele passou a criticar o que via como um excesso de correção política e uma tentativa de censurar certas opiniões em nome do progresso social. Para ele, a liberdade de expressão era um dos valores mais importantes da sociedade americana, e qualquer tentativa de restringi-la era uma ameaça à democracia. Isso fez com que ele se distanciasse de muitos de seus antigos companheiros do movimento pelos direitos civis e começasse a se aproximar de políticos e grupos conservadores. Uma das mudanças mais marcantes em sua postura política foi seu apoio ao direito de posse de armas. Nos anos 1990, Heston tornou-se uma das figuras mais conhecidas da National Rifle Association, NRA,
a poderosa organização que defende o direito dos cidadãos americanos de possuírem armas de fogo. Em 1998, foi eleito presidente da NRA e passou a ser um dos rostos mais influentes da luta contra leis mais rígidas para o controle de armas. Seu discurso mais famoso nessa época aconteceu na convenção da NRA em 2000, quando, segurando um rifle acima da cabeça, declarou que só tirariam sua arma de suas mãos frias e mortas. Essa declaração se tornou um símbolo da resistência contra qualquer tentativa de limitar o acesso a armas nos Estados Unidos e foi amplamente celebrada por conservadores e defensores da Segunda Emenda da Constituição Americana. No entanto, também gerou grande controvérsia e críticas por parte de grupos que defendiam maior regulamentação para reduzir a violência armada no país. Para muitos, era inconcebível que o mesmo homem que lutou pelos direitos civis nos anos 1960 agora estivesse associado a uma organização que, segundo seus críticos, promovia a disseminação de armas e dificultava a implementação de medidas para reduzir crimes violentos. Heston nunca recuou diante das críticas e sempre defendeu suas posições com convicção. Ele acreditava que a posse de armas era um direito inalienável dos cidadãos e via qualquer tentativa de limitar esse direito como um ataque à liberdade individual. Para ele, o governo não deveria ter o poder de desarmar a população, pois isso enfraqueceria a capacidade dos cidadãos de se defenderem e de garantirem sua própria segurança. Esse posicionamento fez com que ele se tornasse uma figura polarizadora, admirado por uns e detestado por outros. Além da questão das armas, Heston também se manifestou contra o que chamava de politicamente correto. Ele criticava a forma como a sociedade estava cada vez mais sensível a determinadas palavras e ideias, argumentando que isso representava uma forma de censura disfarçada. Em um discurso famoso, afirmou que Hollywood estava sendo dominada por uma elite progressista que tentava impor sua visão de mundo e silenciar qualquer opinião divergente. Para ele, a verdadeira liberdade de expressão incluía o direito de discordar e de expressar ideias impopulares, sem medo de represálias. Esse tipo de declaração o colocou em rota de colisão com muitos de seus colegas de profissão. Hollywood, historicamente inclinada para o progressismo, via com desconfiança o envolvimento de Heston com causas conservadoras. Ao longo dos anos, ele passou a ser alvo de piadas e críticas por parte de alguns artistas, mas isso nunca o fez mudar de ideia ou recuar de suas crenças. Um dos momentos mais controversos dessa fase aconteceu em 2002, quando o cineasta Michael Moore incluiu uma entrevista com Heston em seu documentário Tiros em Columbine. No filme, Moore confronta o ator sobre sua defesa do direito às armas logo após um massacre escolar, o que gerou um momento desconfortável e intensificou as críticas contra Heston. Muitos consideraram a abordagem de Moore desrespeitosa, especialmente porque, na época da entrevista, Heston já estava começando a mostrar sinais de declínio cognitivo devido ao Alzheimer. Apesar das controvérsias, Heston sempre foi fiel às suas convicções. Ele não se preocupava em ser popular ou em seguir a opinião predominante da indústria do entretenimento. Para ele, o mais importante era defender aquilo em que acreditava, mesmo que isso significasse perder o apoio de antigos aliados ou ser alvo de ataques midiáticos. Ele via sua participação no debate público como um dever cívico e acreditava que figuras públicas tinham a responsabilidade de se manifestar sobre questões importantes, em vez de apenas se limitar ao entretenimento. Ele era um dos grandes astros da era de ouro do cinema, um ator respeitado por seu talento e carisma, mas também um homem de opiniões fortes que nunca hesitou em expressar suas crenças, mesmo que isso o colocasse em conflito com outros artistas, diretores e a própria indústria cinematográfica. Ao longo de sua carreira, Heston protagonizou momentos de tensão nos bastidores, teve desentendimentos com colegas de trabalho e, em alguns casos, viu suas posições políticas interferirem em sua relação com Hollywood. Ainda assim, nunca se curvou às pressões externas e seguiu sendo fiel às suas convicções, independentemente das consequências. Desde os primeiros anos de sua trajetória, Heston se destacou por sua disciplina e seriedade no trabalho. Ele via a atuação como uma profissão
que exigia comprometimento absoluto e não tolerava amadorismo ou falta de dedicação. Esse perfil fez com que ele conquistasse a admiração de muitos diretores e produtores, que viam nele um ator confiável, alguém que sempre entregava performances de alto nível e se dedicava completamente aos papéis que interpretava. No entanto, essa mesma postura também o tornava rígido e, em algumas ocasiões, impaciente com colegas que não levavam o trabalho tão a sério quanto ele. Ao longo de sua carreira, Heston se envolveu em algumas rixas públicas com outros artistas, especialmente quando suas opiniões políticas começaram a se distanciar da tendência predominante em Hollywood. Durante os anos 1960, ele era amplamente respeitado por seu envolvimento no movimento pelos direitos civis e por sua participação ativa em causas sociais. No entanto, nas décadas seguintes, quando passou a adotar posturas mais conservadoras, começou a enfrentar resistência dentro da indústria. Hollywood, tradicionalmente inclinada ao progressismo, via com desconfiança o fato de Heston ter se tornado uma voz ativa na defesa da posse de armas e de valores conservadores. Um dos embates mais conhecidos de Heston foi com Marlon Brando, outro ícone do cinema e um dos maiores atores de sua geração. Embora os dois nunca tenham trabalhado juntos, suas diferenças ideológicas eram evidentes. Brando era um ativista apaixonado por causas progressistas e chegou a recusar o Oscar em protesto contra o tratamento dos nativos americanos pela indústria cinematográfica. Heston, por outro lado, criticava esse tipo de atitude e acreditava que os prêmios deveriam ser respeitados como reconhecimento ao trabalho dos artistas. Em entrevistas, deixou claro que não concordava com a forma como Brando lidava com suas convicções políticas e considerava que ele misturava ativismo com a arte de maneira exagerada. Outro desentendimento famoso envolveu George Clooney, um dos atores mais influentes de Hollywood nos anos 1990 e 2000. Em uma entrevista, Clooney fez uma piada sobre Heston, sugerindo que ele já estava irrelevante por conta da idade e de sua condição de saúde, uma referência indireta ao Alzheimer. A declaração causou indignação e foi amplamente criticada, pois muitos consideraram desrespeitoso zombar da doença de Heston. Ao ser questionado sobre o comentário, Heston respondeu com sua característica elegância, dizendo que ter Alzheimer não era motivo de piada. Esse episódio refletiu a tensão entre Heston e a nova geração de Hollywood, que muitas vezes o via como um representante de uma era ultrapassada do cinema e da política. Michael Moore, cineasta conhecido por seus documentários de viés progressista, também entrou em conflito com Heston. No filme Tiros em Columbine, Moore confronta Heston sobre seu apoio à NRA logo após um tiroteio escolar que chocou os Estados Unidos. Moore apareceu na casa de Heston sem aviso prévio e tentou forçá-lo a comentar sobre o massacre, algo que muitos consideraram uma abordagem agressiva e desrespeitosa, especialmente porque, naquela época, Heston já estava apresentando sinais de declínio cognitivo. A cena causou grande repercussão, e enquanto alguns apoiaram a postura de Moore, muitos outros consideraram que ele havia explorado a fragilidade de um homem idoso para tentar fazer um ponto político. Além dessas rixas públicas, Heston também teve atritos com alguns diretores ao longo de sua carreira. Ele era um ator experiente e, muitas vezes, não hesitava em questionar decisões criativas quando acreditava que algo poderia ser melhorado. Em algumas ocasiões, isso causou desentendimentos nos bastidores, especialmente com diretores mais jovens que viam sua postura como uma interferência. No entanto, sua ética profissional e sua paixão pela atuação garantiram que ele mantivesse boas relações com a maioria dos cineastas com quem trabalhou. Cecil B. DeMille, William Wyler e Orson Welles foram alguns dos diretores que o admiravam e respeitavam sua dedicação ao ofício. Heston também não se intimidava em criticar a própria Hollywood quando achava necessário. Ele frequentemente denunciava o que via como uma decadência dos valores na indústria do entretenimento e criticava a tendência de alguns filmes de priorizarem mensagens políticas em detrimento da qualidade artística. Para ele, o cinema deveria ser, acima de tudo, uma forma de contar histórias e emocionar o público, e não apenas uma plataforma para agendas ideológicas.
Essa postura fez com que ele se tornasse uma figura isolada dentro da indústria nos últimos anos de sua carreira, mas isso nunca o incomodou. Ele não buscava a aprovação de seus pares e preferia manter sua integridade a ceder a pressões externas. Ele não foi apenas um ator de grande talento, mas também uma figura pública marcante, com opiniões fortes, uma postura inabalável e uma presença que inspirava respeito. Seu nome está eternamente ligado ao período de ouro de Hollywood, quando o cinema era dominado por produções grandiosas, personagens icônicos e histórias que desafiavam os limites da tela. Ele representou heróis bíblicos, guerreiros lendários, homens de coragem e líderes visionários, tornando-se o rosto de uma era que muitos ainda lembram com nostalgia. Seus papéis mais famosos ajudaram a definir o cinema épico como um gênero grandioso e impactante. Em Os 10 Mandamentos, deu vida a Moisés de forma inesquecível, transmitindo não apenas a imponência do personagem, mas também sua profundidade emocional e os dilemas que enfrentava. Ben-Hur, talvez seu filme mais celebrado, não apenas lhe rendeu um Oscar, mas também ficou marcado como um dos maiores épicos já produzidos. A intensidade com que interpretou o protagonista, somada à impressionante cena da corrida de bigas, fez com que o filme fosse aclamado pelo público e pela crítica. O Planeta dos Macacos, outro de seus grandes sucessos, revolucionou a ficção científica e demonstrou que Heston era capaz de transitar entre diferentes gêneros com a mesma maestria. Mesmo que sua carreira tenha sido marcada principalmente por papéis heróicos, Heston nunca se acomodou. Ele buscava personagens desafiadores e não hesitava em mergulhar profundamente em cada um deles, estudando suas nuances e explorando suas complexidades. Sua voz poderosa e sua presença de cena faziam com que cada personagem que interpretava se tornasse maior do que a própria tela, e seu comprometimento com a atuação era evidente em cada performance. Sua ética profissional e sua disciplina eram qualidades que o tornavam admirado não apenas pelos fãs, mas também por diretores e colegas de elenco. Fora das telas, seu legado é igualmente impactante. Ele foi um dos poucos atores de Hollywood a se envolver ativamente em questões sociais e políticas ao longo de toda a sua vida. Nos anos 1960, destacou-se por seu apoio ao movimento pelos direitos civis, marchando ao lado de Martin Luther King Jr., e defendendo a igualdade racial em uma época em que muitos artistas evitavam se posicionar. Ele acreditava que os direitos humanos eram uma questão fundamental e usava sua fama para chamar a atenção para causas que considerava justas. No entanto, sua trajetória política passou por transformações ao longo dos anos e sua adesão ao conservadorismo nos anos 1980 fez com que se tornasse uma figura polêmica dentro da indústria do entretenimento. Seu ativismo em prol da Segunda Emenda e seu envolvimento com a National Rifle Association fizeram com que fosse criticado por muitos, mas Heston nunca recuou de suas convicções. Ele acreditava que o direito de portar armas fazia parte da liberdade individual dos cidadãos americanos e defendeu essa posição com a mesma paixão com que defendia os direitos civis no passado. Seu famoso discurso segurando um rifle e declarando que só lhe tirariam sua arma de suas mãos frias e mortas, tornou-se um dos momentos mais emblemáticos de sua vida pública. Mesmo aqueles que discordavam de suas opiniões políticas reconheciam sua importância como figura pública e seu impacto na cultura americana. Heston era visto como um homem íntegro, que não tinha medo de dizer o que pensava e que nunca se curvava às pressões externas. Essa postura lhe rendeu admiradores e críticos, mas o fato de sempre ter sido fiel a si mesmo fez com que fosse respeitado até por aqueles que não compartilhavam de suas ideias. Seu legado também se reflete em sua família e na forma como viveu seus últimos anos. Casado com Lydia Clark por mais de 6 décadas, manteve um relacionamento baseado no amor, na parceria e no respeito mútuo, algo raro no meio artístico. Juntos, criaram 2 filhos e construíram uma vida longe dos escândalos que muitas vezes cercam as grandes estrelas de Hollywood. Lydia esteve ao seu lado até o fim, cuidando dele nos momentos mais difíceis e garantindo que ele fosse tratado com dignidade quando a doença de Alzheimer começou a se manifestar. Os últimos anos de sua vida foram marcados por uma luta silenciosa contra essa doença devastadora.
que pouco a pouco lhe tirou a memória e a capacidade de se comunicar. Para um homem que sempre teve uma presença tão forte, que foi um grande orador e que passou a vida defendendo suas ideias com eloquência, perder a capacidade de articular palavras foi um golpe cruel. No entanto, mesmo diante desse desafio, Heston enfrentou a doença com a mesma dignidade com que viveu sua vida. Sua família se manteve ao seu lado, garantindo que ele recebesse o cuidado e o carinho necessários. Quando Charlton Heston faleceu, em 5 de abril de 2008, o mundo do cinema perdeu um de seus gigantes. Sua partida foi sentida por colegas de Hollywood, fãs ao redor do mundo e por todos aqueles que cresceram admirando seu trabalho. Homenagens vieram de todas as partes, destacando sua contribuição para a arte, seu compromisso com causas importantes e a inspiração que deixou para futuras gerações de atores. Mesmo após sua morte, sua influência continua presente. Seus filmes ainda são exibidos e reverenciados, e sua interpretação em clássicos como Ben-Hur e Os 10 Mandamentos continua sendo referência para novos artistas. Seu nome está gravado na história do cinema como um dos maiores de sua geração, e sua presença ainda pode ser sentida em cada cena, em cada discurso e em cada imagem de suas performances inesquecíveis. O legado de Heston não é apenas o de um grande ator, mas o de um homem que viveu de acordo com seus princípios, que enfrentou desafios com coragem e que deixou uma marca indelével na cultura americana. Seu compromisso com o que acreditava, sua dedicação ao trabalho e seu amor pela família fazem dele um exemplo de integridade e determinação. Seu nome jamais será esquecido, pois ele não foi apenas uma estrela de Hollywood, mas um ícone cuja história continuará a ser contada por muitas gerações.